Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e vamos direto ao assunto. Pessoal, eu gostaria de dar a minha opinião sobre essa situação que está envolvendo o aplicativo X e o Brasil. Todo mundo já está sabendo disso aí. Mas, sinceramente, hoje eu não me sinto seguro para dar opinião a respeito de certos assuntos. Sinceramente, vocês sabem, ou pelo menos a maioria de vocês sabe, eu sou advogado há mais de 20 anos, eu conheço as regras do nosso sistema, ou pelo menos achava que conhecia até um certo período. Hoje as coisas estão muito confusas, e eu, sinceramente, acho que hoje é mais seguro eu fazer comentários sobre as questões envolvendo Hamas e Israel do que fatos corriqueiros do nosso próprio país. Então, enquanto certas situações perdurarem, eu vou deixar de dar a minha opinião sobre certos assuntos. Eu espero que as coisas se revertam, porque não estão indo por um bom caminho, segundo a minha visão e opinião. Mas tratando aqui de Israel e Hamas, parece que então estão diminuindo esperanças de acordo de trégua rápido em Gaza. Também vou dar a minha opinião. Não estou aqui trazendo notícias, porque eu não sou um órgão noticioso, eu sou apenas alguém que faz comentários a respeito de fatos, de notícias, e tenta interpretar nas entrelinhas o que está acontecendo. Na minha opinião, Israel está vencendo a guerra e não vai muito tempo para que ele consiga obliterar o Hamas. Você pode argumentar que eles estão alcançando esse objetivo aí de uma maneira que não deveria ter sido feita, que não está correto, etc, etc. Falar dos efeitos nos civis. Muitos argumentos poderiam ser dados a partir de cada um dos ângulos de visão. Mas eu não vou entrar nessa situação, que isso aí é uma situação de discussão principalmente entre os líderes mundiais, mas apenas então somente num fato de que, utilizando o caminho mais correto ou não, o fato é que o objetivo que eles tinham se proposto a alcançar, eles estão alcançando. Inclusive, eles dizem, o primeiro-ministro Netanyahu insistiu no domingo, meio ano após o ataque de 7 de outubro, que Israel está a um passo da vitória e prometeu derrotar os combatentes restantes do Hamas na cidade de Rafah, no extremo sul de Gaza. Então, está se concretizando exatamente aquilo que, na minha opinião, que eu dava lá atrás, aconteceria, que é o Netanyahu não recuando perante ONU, nem perante Biden, nem perante ninguém. Eles estão decididos a ir até o fim com o Hamas. E é o que está acontecendo. Se você acha que isso está certo, está errado, o método está certo, está errado, isso é outra história. Então eu penso que por enquanto não há esperança de acordo de trégua, justamente porque, na minha visão e opinião, eles vão até o final com isso. Isso, para quem é investidor na Bolsa, faz preço na Bolsa também, pessoal? Hoje nós vimos, ou melhor, ontem, o preço do petróleo caindo um pouco. Por que isso? Porque é um reflexo deles verem que está chegando no fim da guerra, não porque haverá trégua, mas porque um dos lados tende a dominar a situação. E aí uma outra matéria aqui do Jerusalém Post diz que o Irã está fazendo ameaças vazias. O caminho a seguir exige um equilíbrio delicado entre dissuasão e diplomacia, tirando partido de todo o espectro de ferramentas econômicas, políticas e, se necessário, militares à disposição do mundo. O que eu vejo que vai acontecer, porque vocês sabem que houve aquele ataque na embaixada da Síria, e aí eles acusaram Israel, Israel não admitiu nada oficialmente, então, mas o Irã, segundo tudo que se lê, então estaria acusando Israel. E aí todo mundo espera uma reação do Irã. Inclusive o próprio Estados Unidos está achando que a reação vem contra ele. E aí as pessoas me perguntaram o que eu achava que poderia acontecer. Eu fiz comentários em vídeo anterior dizendo que eu não achava que o Irã iria atacar Israel ao ponto de provocar uma guerra direta, porque justamente, na minha visão também, o Irã estaria entendendo isso como uma isca do próprio Netanyahu, que aproveitaria o momento para, uma vez que ele finalizasse a situação com o Hamas, poder enfrentar o Irã. Opinião minha. E aí o Irã não faria esse ataque direto porque considera isso uma isca.
Na minha opinião, ele fará algum tipo de ataque, mas algo mais para dar uma justificativa para o seu povo interno e para o mundo, dizendo, olha, não é assim, não podem fazer o que querem e acaba sem nada, mas não será algo tão impactante ao ponto de criar uma guerra direta entre os dois países. Eu penso assim, que haverá uma resposta, mas vai ser uma resposta calculada, assim como o ataque à embaixada foi calculado. Então, hoje é muito mais um jogo de xadrez, embora tenham situações quentes nessa Guerra Fria, né? Porque é uma espécie de Guerra Fria com situações quentes acontecendo aqui e ali, quando determinadas peças caem. Mas ainda é, na minha visão, um grande jogo de xadrez que está acontecendo em volta de toda essa situação aí. Então eles ainda estão com o sangue frio, digamos assim, né? Tomando decisões. Agora isso aqui, chegou a hora de uma verdadeira cooperação de defesa Estados Unidos-Japão. As forças dos Estados Unidos e do Japão seriam duramente pressionadas para lutar e vencer uma guerra com a China, sublinhando a necessidade urgente de um quartel-general conjunto no Japão. Não é exatamente aquilo que a gente dizia lá atrás que iria acontecer? E daí nós viemos dando viés de confirmação a cada notícia, cada vez que as coisas aconteciam, de que o Japão seria liberto das suas amarras colocadas durante a segunda, ou melhor, após a Segunda Guerra, quando ele se desmilitarizou. Então eu dizia, Japão e Alemanha vão ser dois gênios tirados da garrafa. Eles foram contidos na Segunda Guerra, mas hoje os Estados Unidos e o Ocidente precisa dos dois para conter dois adversários dos Estados Unidos, que são Rússia, na Ucrânia. Então eles estão liberando a Europa e a Alemanha para se remilitarizar de novo, tanto é que vocês viram em vídeo anterior, aí, eles estão cogitando agora convocação obrigatória, né, de militares na Europa e tal, alistamento obrigatório, né? E a mesma coisa no Japão. Para quê? Para tentar segurar a China por lá. Né? Então a matéria diz o seguinte, no asiatimes.com, as forças dos Estados Unidos e do Japão seriam duramente pressionadas para lutar e vencer com a China. Então, o Financial Times informou recentemente que quando o presidente dos Estados Unidos, Joseph Biden, e o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, se reunirem em abril, anunciarão um plano para reestruturar as relações entre as forças dos Estados Unidos e do Japão no Japão. O objetivo é tornar o planejamento operacional e os exercícios mais eficazes com vista a lidar melhor com a ameaça da República Popular da China. Esses artigos produzem uma onda de entusiasmo e não de esperança, já que a ideia básica é boa e está atrasada há décadas. Apesar de uma relação de defesa de 6 décadas, as forças dos Estados Unidos e do Japão ainda não conseguem trabalhar muito bem juntas e seriam duramente pressionadas para travar uma guerra conjunta, incluindo no caso de Taiwan ser atacado pela China. Vai acontecer, pessoal. Eles vão rearmar o Japão, a economia do Japão, inclusive, está estagnada há muito tempo, eles tinham até juro negativo lá, porque as pessoas atingiram um nível de prosperidade tão grande e já não tinham mais filhos em quantidade, né? Então não tinha necessidade de progresso, eles tinham e têm, né, uma riqueza tão grande, uma organização social tão bem definida, infraestrutura para tudo, que o crescimento era mais tecnológico do que de infraestrutura, ou seja, investir para quem? Então, para quem poupava, tinha até um juro negativo. Você quer guardar aqui o dinheiro num dos bancos mais seguros do mundo, nos bancos japoneses? Deixa o dinheiro aqui, mas você vai pagar uma taxinha para deixar o dinheiro aqui. Diferente do que no Brasil, onde você deixa o seu dinheiro no banco e o banco te paga um tanto para você deixar lá. Por quê? Porque aqui falta de tudo, né? A nossa infraestrutura é precária, as nossas estradas vivem sendo remendadas porque são precárias, né? Mal estruturadas, então aqui a economia gira porque ainda falta de tudo, né? Lá não, lá tem uma infraestrutura. E a guerra vai acabar que vai modificar isso aí, porque as pessoas então vão ter de focar em uma situação de investimento que elas não tinham. Lembrando que o povo japonês é extremamente eficiente nas coisas que faz, né? Então, depois que eles liberarem o Japão aí para reagir, a coisa tende a, e aí é uma opinião que eu vou dar aqui, um dia o Japão se tornar independente de novo, porque ele até vai servir para um contraponto com a China, mas aí, de repente, na minha opinião, ele vai dizer, bom, agora eu vou ser independente totalmente, porque de uma certa maneira eles têm ainda
uma certa correlação com os Estados Unidos que não é, na minha visão e opinião, de igual para igual. Agora essa matéria aqui, ocupar Bruxelas, de Viktor Orbán, plano para a Europa. É o plano de Viktor Orbán para a Europa, ocupar Bruxelas, né? Isso é uma coisa meio óbvia, né? Que se você está dentro de um processo político democrático, né? Se a Europa virou uma espécie de Estado, de união de estados ou de países, mais ou menos como os Estados Unidos da América, se você tem um pensamento diferente, você vai querer que o seu pensamento, de uma certa maneira, se expanda para outros países, para que então se torne dominante naquela organização, no caso a União Europeia. Então eu não vejo por que demonizar o Viktor Orbán, porque ele está querendo fazer exatamente o que os opositores políticos dele já fazem, né? Então, segundo a visão deles, o húngaro, né, o Orbán, ele não é exatamente um eurocético, mas alguém que não quer abandonar o bloco e sim moldá-lo. É óbvio. Lá atrás eu sempre disse para vocês, quem me acompanha desde que eu criei aquele vídeo, os 10 reinos da nova ordem, o que eu dizia? A Europa não vai cair, a União Europeia não vai se desmantelar. A União Europeia é o bloco, o reino, né? Modelo para todos os outros. Foi o primeiro e ele vai modelar os demais. Então pode trocar o viés político ali dentro, mas ele não vai cair. Ele vai continuar. Então nós estamos rumando para a formação de 10 blocos. Sendo que, voltando a falar de Japão, o Japão, ele, embora seja um país pequeno, ele é extremamente rico e competente. Então, na minha visão, eles não vão se juntar com ninguém, talvez com a Coreia do Sul. E olhe lá, a China igualmente, ela não vai se juntar com ninguém. Ela é um país continental, né? Hoje quase autossuficiente em muita coisa. Então eles dizem aqui, precisamos ir mais fundo, ocupar posições, reunir aliados e consertar a União Europeia, ele disse. Ele está com 60 anos, ele tem um bom tempo pela frente ainda para lutar pelas ideias dele. E as coisas estão mudando rápido na Europa, né? E nos Estados Unidos. A eleição desse ano nos Estados Unidos vai mudar muita coisa no mundo, inclusive no país onde nós estamos, né? Aqui vai ter uma reviravolta muito grande a partir do ano que vem, podem ter certeza. Ele diz, não basta ficar com raiva, precisamos assumir o controle de Bruxelas. Orbán, há muito que critica a União Europeia, usando-a como bode expiatório para angariar apoio populista e classificando a relação do seu país com Bruxelas como uma batalha, nós contra eles, para consolidar uma ideologia de direita baseada no nacionalismo e nos valores familiares tradicionais. Que, aliás, é o mesmo rumo que está indo a Rússia, do Putin. A Europa vai retomar esse viés em algum momento, os Estados Unidos vai retomar, o próprio Brasil. A própria esquerda brasileira já está começando a abandonar o identitarismo, isso qualquer um vê com o movimento de certos blocos da esquerda. Então um retorno do pêndulo, né? A valorização das tradições e tal. Não quer dizer que os líderes realmente sejam assim, mas eles veem que ali é que está o poder popular hoje, né? E quem ficar no caminho vai acabar sendo deixado para trás, na verdade, né? E para finalizar, essa matéria aqui. A aldeia europeia é colonizada pela China. Isso é uma opinião, né, do site unheard.com. Os mineiros sérvios estão em guerras com o Partido Comunista. Uma pequena carroça de feno bloqueia o caminho para uma vasta mina de cobre de propriedade chinesa. Nela está pendurada uma placa pintada à mão que diz: a vida antes dos lucros. Uma mensagem para a Sérvia Zijin-Mining, subsidiária de um conglomerado chinês que pretende construir uma estrada através de uma bonita aldeia sérvia a caminho do maior buraco da Europa. As mulheres locais mantiveram um bloqueio de 24 horas durante os últimos 2 meses, protestando contra a destruição iminente de sua casa, Kriveld. A batalha deles é corajosa, mas em última análise sem esperança. O complexo Bor, no leste da Sérvia, contém 200 milhões de toneladas de minério de cobre, o que o torna um dos maiores depósitos do metal no mundo. E dada a sua utilização em smartphones, tecnologia de energia verde e produção chinesa, a procura pelo metal explodiu. A Zijin, que há 5 anos engoliu a antiga mina estatal sérvia, registrou recentemente os lucros mais elevados de qualquer empresa. E blá, 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 blá. Em resumo aqui, o que eles estão dizendo é que
a China está explorando minérios na Europa, obviamente fazendo seus investimentos, e aí os pequenos lá estão tentando se colocar no caminho. E segundo o site Unheard, né? Então a Europa agora seria então uma colônia chinesa. Será que é isso mesmo? Não estou dizendo que é, estou apenas lendo aqui uma matéria e pedindo a opinião de vocês. O que vocês acham? A Europa tem algumas partes dela que são mais pobres, né? Principalmente a Europa Oriental não se desenvolveu da mesma maneira que a Europa Ocidental, né? E está, por incrível que pareça, é justamente da Europa Oriental que está vindo uma reação contra o liberal globalismo da Europa Ocidental. Talvez porque são sempre eles a sentirem na pele primeiro todos os efeitos daquilo que vem de influência do Oriente, né? Seja positivo, seja negativo. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.